Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje serão os pontos 134 ao 141. São muitos pontos, talvez será uma aula um pouco mais extensa do que o comum, mas dentro daquele projeto nosso de evoluirmos um pouco mais, com mais rapidez, por causa das temáticas. Bom, sobre o que fala esses pontos 134 a 141? Eles vão trabalhar a temática de que a Sagrada Escritura é a fonte da revelação e também expressão da vontade divina. Então, dentro dessa lógica, nós temos que nos situar. Estamos dentro da primeira parte, primeira seção, capítulo 2, artigo 3º, Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura como fonte de unidade. E podemos dizer que esses pontos 134 e 141 são meio que, não é a palavra mais certa, são uma síntese daquilo que nós estudamos até agora. Ponto 134 vai nos dizer o seguinte: Omnis Scriptura Divina unus liber est, et il unus liber Christus est, quia omnius Scriptura Divina in Christus loquitur, et omnis Scriptura Divina in Christo impletur. Traduzindo, o próprio texto faz isso. Toda a Escritura Divina é um só livro, e esse livro único é Cristo, porque toda a Escritura Divina fala de Cristo, e toda a Escritura Divina se cumpre em Cristo. Ponto 135. As Sagradas Escrituras contêm a Palavra de Deus, e pelo fato de serem inspiradas, são verdadeiramente Palavra de Deus. 136. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Ao inspirar os seus autores humanos, age neles e por eles. E assim nos dá a garantia de que seus escritos ensinam, sem erro, a verdade da salvação. Ponto 137. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de mais nada, estar atenta ao que Deus quer revelar, por meio dos autores sagrados, para a nossa salvação. O que vem do Espírito não é plenamente entendido senão pela ação do Espírito. Ponto 138. A Igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo e os 27 do Novo Testamento. Ponto 139. Os 4 evangelhos ocupam um lugar central, dado que Jesus Cristo é o seu centro. 140. A unidade dos 2 testamentos, Antigo e Novo, deriva da unidade do plano de Deus e da sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que o Novo dá cumprimento ao Antigo. Os 2 esclarecem mutuamente. Ambos são verdadeiramente Palavra de Deus. Ponto 141. A Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras tal como o próprio corpo de Cristo. Ambos alimentam e regem a vida da Igreja. A vida cristã, a nossa palavra, é farol para os seus passos e a luz para os seus caminhos. Salmo 119 e Salmo 115. Qual a fundamentação desta argumentação? Bom, eu vou ter que fazer uma introdução hoje. Bom, o ponto 134 ao 131, eles são um resumo do tema Sagrada Escritura como fonte de revelação divina e de expressão da inspiração da vontade salvífica de Deus. E aí nós podemos dizer que os textos que nós lemos, eles vão afirmar que a Sagrada Escritura é um livro só.
Um livro só. Sim. Antigo e Novo Testamento se unem. Cristo é o centro, Cristo é o cumprimento de tudo que está no Antigo dentro do Novo. Em suma, a Escritura é a palavra de Deus, porque é inspirada por Deus. E a interpretação legítima que a gente faz da palavra de Deus deve sempre considerar o sentido querido por Deus para a nossa salvação. Se eu faço a interpretação da Sagrada Escritura dizendo que Deus não quer a salvação do homem, está totalmente errado. Como nos lembra Dei Verbum, a igreja ela venera as Escrituras como venera o corpo de Cristo. Porque é do corpo de Cristo que nos vem a salvação. E se do corpo de Cristo nos vem a salvação, também da palavra. E aqui nós reconhecemos a unidade, a autoridade, a centralidade da vida cristã. Não existe um cristão que não viva o Evangelho. Porque existe alguém que diz que é cristão, mas não conhece o Evangelho, não é cristão. Parece muito simples, né? Porque Cristo é o centro da Escritura. O ponto 134 vai dizer, em latim, Omnis Scriptura divina unus liber est, et illi unus liber Christus est. Ou seja, é uma citação de Victor Hugo, um autor medieval, que reconhece que Cristo é o eixo interpretativo de toda a Escritura. Ou seja, toda a Escritura divina, ela nos dá a liberdade. E esta liberdade que nos une é Cristo. Santo Agostinho vai dizer que o Novo Testamento está contido no Antigo e o Antigo no Novo. Já falei isso em outras aulas, na aula anterior, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, Cristo interpretou-lhes toda a Escritura, o que dizia a respeito dele. Caminho de Emaús. Lucas 24, 27. Cristo olhou para Moisés e para os profetas e disse: eles falam de mim. Cristo é o Verbo de Deus encarnado, João 1, 14. Portanto, a Escritura conduz para ele. Qualquer interpretação da palavra de Deus que não leve a Cristo não é cristã. Se uma interpretação da Sagrada Escritura leva ao medo, ao ódio, à ganância, à vingança, e não à misericórdia, ao perdão, ao amor, não é cristã, não é de Cristo, então não é palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós encontramos o plano salvífico de Deus. A inspiração divina, ela é a autoria da Escritura. E é disso que vai falar o ponto 135 e o 136. Que ensina que a Escritura é a palavra de Deus, porque é inspirada por Ele. E esta doutrina ela vai se fundamentar na própria Escritura. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para refutar, para corrigir e para formar na justiça. Então, aqui não é simplesmente um jogo de palavras, é inspirada por Deus. Veio da boca de Deus, veio do coração de Deus, veio da mente de Deus. Então ela é útil. Útil para quê? Para ensinar. Aqui temos caminho, verdade e vida, caminhos retos. Também é caminho para discutir. Sim, o certo e o errado estão aqui. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus os fez homem e mulher com dignidades. É para corrigir, é para formar. Formar é colocar dentro de uma regra para a justiça. O que é justiça? A lei natural básica. Dar a cada um segundo aquilo que lhe é direito, lhe é próprio, lhe é cabível, lhe é compreensível, lhe é devido. A Dei Verbum
do Concílio Vaticano II vai dizer exatamente a mesma coisa. Tudo quanto os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Ou eu creio ou eu não creio. E se eu não entendo o que eu estou acreditando, é porque de fato eu ainda não acredito. Todo quanto os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. E se eu não entendi, eu ainda devo mergulhar um pouco mais. São Tomás de Aquino, Suma Teológica, questão 1. A Sagrada Escritura tem Deus como autor principal, que usou dos hagiógrafos como instrumentos. As palavras que foram escritas na Sagrada Escritura em aramaico, hebraico, grego, elas foram ação de Deus, porque Deus se colocou no coração e na mente daqueles homens e os fez instrumentos. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis-me aqui, a serva do Senhor. A inspiração é, portanto, uma cooperação misteriosa entre Deus e o autor humano. A minha bondade, a minha atitude, pode ser para uma pessoa que não conhece Jesus Cristo a própria expressão de Jesus Cristo. Uma criança que nunca teve um abraço de pai, nunca teve um carinho de mãe, nunca teve um colo de pai, um colo de mãe. Em mim, cristãos, movido pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ela pode encontrar o colo de Deus. E isso está garantido em cada palavra sagrada da Sagrada Escritura. Por isso, ensinem sem erro que a verdade é verdade somente se verdade conduz à salvação. Catequistas, guardem o que eu estou dizendo. A palavra de Deus tem uma regra. Ela só é inspirada, e ensinem isso, e ensinem sem erro. A verdade somente é verdade se nos leva à salvação. Verdade. Como é que a gente faz então para interpretar isso? E aí são aulas que a gente deu há um tempo atrás. E o ponto 137 vai lembrar isso. Esse ponto sublinha que existe uma necessidade da ação do Espírito Santo para interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Ou seja, se ele é o Espírito que está por detrás da voz, que está por detrás da mente, ele é o melhor para dizer o quê? Que a palavra de fato inspira. 1 Coríntios 2, 12, 14 vai lembrar isso. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecermos o que nos foi dado gratuitamente. É dom. De Verbum 12, para descobrir a intenção dos autores sagrados, dos hagiógrafos, devemos considerar, entre outras coisas, o gênero literário, o contexto, um momento histórico. Por quê? Porque são chaves de leitura. Gênero literário é, ou seja, a maneira que o autor queria escrever. Nós temos a profecia, nós temos o livro histórico, nós temos a sabedoria, nós temos os salmos. Todos eles têm uma maneira de escrever. Existem escolas teológicas. Nós temos os javistas, os eloístas, nós temos a Priester Codex, a escola sacerdotal, nós temos a eloísta, nós temos escolas que entenderam a palavra de Deus. Nós temos também
o conceito de carta, de epístola, o conceito de evangelho, o conceito de... Gente, estudar é colocar os devidos ajustes dentro da compreensão. Orígenes, ele vai dizer que a Escritura exige, acima de tudo, uma leitura espiritual. Pois, inspirada, ela conduz ao mistério de Cristo. Então, quando nós falamos de hermenêutica teológica católica, exige uma leitura eclesial, uma leitura com os olhos da igreja, uma leitura com os olhos do povo de Deus, uma leitura espiritual, uma leitura que esteja em harmonia com a tradição viva do magistério da igreja. E isso é o que vai nos levar à unidade entre os dois testamentos, para que a gente coloque de fora da nossa regra teologias libertárias, teologias sociológicas, teologias filosóficas. Não existem. Mas também a gente tem que entender que a gente tem que deixar algumas teologias que estão aqui, teologias que têm uma maneira, um tempo a ser interpretado. Por exemplo, a teologia da retribuição, ela foi colocada. Nós pegamos o livro de Jó, um homem que é um teatro hebraico para dizer que um homem justo, um homem que não tem ilibado, um homem que colocado diante do tentador dá tapa na cara da tentação, mas que na sua caminhada ele tem limites da compreensão, porque a seu tempo, a seu espaço, dentro da sua memória, ele precisa de um pedaço de terra, ele precisa de um quinhão de felicidade, ele precisa de uma família que o sustenta. Por quê? Porque ele ainda não entende que isso tudo é imagem daquilo que transcende ele próprio, a vida eterna. O ponto 140, ele vai destacar, então, o plano da salvação um só. Um plano da salvação, de antigo e de novo, tem uma única fonte, Deus, Pai de amor que criou todas as coisas, com o poder de sua palavra, com o poder de sua vontade, e se as criou para a vida. Eu vim para que todos tenham vida e a vida em abundância. É um projeto só. Santo Irineu, numa obra chamada Contra Heresias, no ponto 4, no livro 26, no parágrafo 26, diz o seguinte: a nova aliança, ela está escondida no antigo, da mesma maneira que o antigo se revela no novo. E essa unidade teológica e tipológica só é compreendida através da Lexio Divina. Quando nós conseguimos transformar as lições de Deus, os ensinamentos de Deus em vida, em pregação, em ação cristã. Por quê? Porque o centro dos evangelhos é Cristo. O ponto 139 ao 41 vão trabalhar isso. O corpo de Cristo, o evangelho, a palavra de Cristo, ele está presente na nossa vida, na nossa história, porque Cristo está presente na palavra, pois ele é quem fala quando se lê a Escritura. Quando eu leio o Evangelho, é Cristo que fala comigo. E quando eu não ouço o Evangelho, eu deixo de ouvir Cristo. É o que diz São Jerônimo no comentário a Isaías, quando ele diz: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. O Papa Bento XVI, na Verbum Domini, vai dizer que a Igreja venera as Escrituras como venera o corpo de Cristo. Isso também está na Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. A Bíblia, portanto, meus caros amigos, irmãos, teófilos, a Bíblia é sacramento, é dom de Deus. É sacramento da palavra, porque a palavra cura. A palavra cura, porque se ela tem o poder de criar, ela tem o poder de recriar. Ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de fazer uma estéreo,
mãe, uma estéril se tornar mãe. Ela tem o poder de tornar uma virgem mãe. A fonte de toda a criação é a palavra, que expressa a vontade, e a vontade é uma só: alimentar o seu povo, espiritualmente, materialmente. A repercussão disso é o que é mais importante para nós. Porque nada há na Escritura que não possa ser vivido na liturgia, na vida moral. A liturgia da palavra é a parte constitutiva da Eucaristia, o Verbo que se faz carne, e é a carne que nos alimenta, é o Cristo. Como diz Santo Agostinho, contemplem o que sois e recebam o que és. Contempla Deus, recebe Deus em ti. A Bíblia forma uma rotina, não posso falar de rotina, um calendário. O calendário nada mais é que um ponto de encontro com Deus. O calendário litúrgico nada mais é que um ponto onde eu vou encontrar Deus falando para mim aquilo que eu preciso. No Advento, ele fala que eu tenho que esperar, eu tenho que me preparar para recebê-lo. No Natal, eu tenho que me alegrar com a presença dele na minha vida. No tempo comum, eu devo vivenciar o seu crescimento, a sua educação, a sua socialização. Na Quaresma, eu devo me preparar para me encontrar com a misericórdia, porque a misericórdia é aquilo que vai apagar aquilo que no período de luta, de combate, eu fiz ou deixei de fazer. É o que eu deixei ou eu me excedi. E é a experiência do deserto do povo de Israel. E na Páscoa, eu faço a experiência olhando para a paixão, para a morte, mas vendo a ressurreição. E eu me vejo, alter Christi, outro Cristo, outro Filho de Deus. Um filho pródigo que vai voltar para casa porque um irmão assumiu nossas dores e carregou sobre nós como Cordeiro de Deus o dever de pagar, o querer pagar, o custo pela minha salvação. Então, a palavra, a liturgia da palavra, ela parte da Escritura. E a Bíblia se torna esse calendário de encontro com Deus. A homilia se encontra, é o próprio encontro. E a oração é o afago. É o afago de Deus a cada hora. A liturgia das horas. A liturgia das horas é eu falando com Deus a cada instante, a cada momento. À meia-noite, às 3, às 9, às 6, às 9, ao meio-dia, às 15, às 18, às 21. É Deus falando comigo. É o Pai se encontrando para falar com seus filhos. Isso repercute moralmente na vida da igreja, porque é a Escritura que inspira a ética cristã. Poxa, se eu acredito em tudo isso, por que eu não vivo isso? É a Escritura que oferece os critérios para essa justiça. Dar a cada um segundo aquilo que lhe é direito, através de uma regra magna, que é a caridade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isso nos leva a um comportamento virtuoso que nos leva ao único lugar, ao testemunho. Aquilo que você, eu e qualquer pessoa que vive o Evangelho, ordenado ou não ordenado, clérigo, religioso, consagrado, a pastoral. A catequese, a evangelização, a missão, a vida comunitária são uma única coisa: transformar páginas do Verbo em carne. E é isso, gente boa. Eu disse que ia ser uma aula um pouco mais extensa, mas é isso. Espero que tenha sido claro para os senhores. 134, 141 são uma pérola para as suas experiências catequéticas cotidianas. Estudem, rezem, vivam. Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos.
Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.